Família da Natação Criativa, quero agradecer muito a sua presença que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify, aos mais de 360 mil seguidores lá no Instagram. E hoje eu tô nesse podcast incrível aqui, Se Eu Soubesse, perto do aeroporto de Congonhas, estúdio fantástico, vale a pena você reservar. E hoje a gente vai falar sobre mudanças nas novas gerações e o treinamento na natação infantil e juvenil. E claro que eu trouxe o especialista no assunto, Beto, lá do Esporte Clube Pinheiros, trabalhei muito tempo com ele. Muito obrigado, Beto, pela presença. Obrigado a você, Renato, pelo convite. E vamos ver aí o que a gente consegue trazer aqui para reflexão, né? Acho que é um momento de muita mudança mesmo. E se a gente conseguir fazer as pessoas refletirem sobre filhos, sobre treinamento, sobre natação, já é uma ajuda gigantesca. Então, o grande objetivo aqui não é apontar dedos, falar quem tá certo, quem tá errado, mas sim refletir. E fazer um momento de reflexão e também perceber o que está mudando na natação e o que a gente pode mudar para os próximos anos. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros que estão aqui na tela. A Flote Materiais de Natação, tenho certeza, você que é pai, já comprou o material da Flote, você que é professor, você que é gestor, material super durável, tudo certificado ISO 9001, com estudo por trás, um catálogo com mais de 400 materiais. Acesse o site da Flote e adquira o seu material. A Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamentos. Não sei se você sabe aí, mas a segunda principal causa de morte em criança, infelizmente, é o afogamento. Vire voluntário Sobrasa, assim como eu sou, e leve projetos de segurança aquática para a sua região. O aplicativo da Swim Track, que te auxilia no monitoramento do seu aluno. Tenha todos os dados na palma da sua mão. Faça avaliação aeróbica, anaeróbica, chamada, envie vídeo, toda a tecnologia na borda da piscina. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser. Tudo com certificado, aí no sofá da sua casa você consegue se capacitar em qualquer área, mais de 200 cursos, mais de 100 profissionais envolvidos. E a Raizo, nova metodologia no mercado, trabalhando gamificação e diminuindo a vida útil do seu aluno, aumentando a vida útil do seu aluno, tendo mais tempo de borda de piscina para ele. Mas Beto, vamos deixar de papo e vamos para o que interessa. O que mudou nas crianças, nos adolescentes de hoje em relação à geração de 10 e 15 anos atrás, quando a gente começou lá atrás a natação? Bom, eu acho que a primeira grande mudança é que é o que a gente chama hoje, eles são analfabetos de movimento, né? Então, acho que a tecnologia diminui a movimentação, as escolas já não oferecem mais tanta diversificação nas aulas de educação física, e isso aí acho que é o maior comprometimento das novas gerações. Então, dos motivos é sim essa tecnologia, mas eu digo muito que é multifatorial. O pai está trabalhando mais tempo, está com menos tempo para essa criança, tanto a mãe quanto o pai estão no trabalho, não tem mais aquela rua por causa da violência, as crianças cada vez em ambientes menores, apartamentos, então não tem esse tempo de lazer, mais tempo na escola, mais tempo estudando, as escolas às vezes não promovendo tanto o esporte, deixando essa criança mais na parte de matemática, física, então ele é muito multifatorial, a agenda das crianças, né, a criança faz inglês, faz não sei o que, faz robótica, então ele é multifatorial. E o que essas mudanças estão impactando diretamente o planejamento e a condução das aulas de natação infantil? Eu acho que quando os alunos chegam, a gente sempre tem que começar anteriormente, né, porque as crianças não têm mais aquela coordenação, e a gente precisa fazer um trabalho todo inicial que antigamente as crianças já vinham melhores preparadas. Então, hoje as crianças não sabem correr, saltar, arremessar, nada das movimentações básicas que a criança já deveria vir. Então, tudo começa um pouco antes. A gente precisa desenvolver o que é básico, que com os movimentos, com a brincadeira na rua que a gente fazia antes, isso aí já era muito mais desenvolvido. Então, uma das dificuldades hoje que a gente sente é essa. O aluno vem mais despreparado, ou mais cru assim, quando você fala sobre movimento. E aí um alerta muito importante para os pais, dentro do que você falou, até os 6 anos, a parte motora
do cérebro está aberto, então essa criança tem que vivenciar um acervo motor, variações de movimento. Então, quanto mais movimento ele tiver, vai auxiliar isso lá na frente. Então, a gente pega, às vezes, atletas de alto nível ou profissionais que estão praticando esporte. Às vezes, eu preciso mudar a posição da mão, preciso mudar a posição da cabeça, mas ele não teve esse acervo motor lá atrás, ou um mergulho, qualquer movimento. Então, a importância até 6 anos eu dar variação motor para essa criança ela vivenciar de tudo, que é o que acontecia lá atrás. A criança brincava na rua, subia na árvore, jogava bola, tinha que fugir do carro, fugir da pedra. Então, a importância. E você acredita, Beto, que os métodos tradicionais, porque a gente sempre gosta de ensinar do jeito que a gente aprendeu, os métodos de treinamento ainda funcionam com essas novas gerações, aqueles métodos que a gente passou? Olha, é uma pergunta que a gente ainda não tem resposta, né? Porque essa geração a gente vai saber o que funcionou lá para frente. Mas eu acredito que eles são diferentes porque eles assimilam mais informação mais rápido. Mas, por outro lado, a parte motora, ela muito deixa a desejar. Então, eu realmente acredito que a gente precisa fazer alguma coisa diferente. Eu acredito que eles já não têm tanta paciência para aguentar tanta repetição. Então, acho que tem que ser coisas mais dinâmicas e de fácil compreensão. Quando lá no treinamento, a gente mudou muito a postura da criança. Elas sempre querem fazer coisas diferentes, mais rápidas e que tenham uma solução imediata. É uma coisa que eu percebo nas aulas de natação, que hoje a criança tem mais voz ativa. Então, antes, quando a criança não queria vir na natação, o pai dava aquelas duas famosas palmadas e a criança entrava na borda da piscina e não falava nada, não perguntava o porquê. Hoje a criança pergunta o porquê de tudo. Se ela não gosta, ela não volta no dia seguinte. O pai, não, entre aspas, não compra essa briga. Então, não basta só ensinar a criança, a gente tem que motivar, tem que engajar, tem que fazer ela gostar, tem que encantar ela a cada dia na aula, que ela é um cliente e um cliente ali rigoroso que cobra muito na nossa aula. Eu acredito muito nisso, né? Que é exatamente o que você falou. Antes você ia lá e fazia e ponto final, não tinha conversa, não tinha nada. Hoje eles querem entender por que fazer, como fazer, aonde vai chegar. A gente precisa criar um caminho diferente, porque no final das contas, eu não acho que eles são tão diferentes assim. Mas eles exigem da gente mais coisa. Porque antes você ia lá e falava e estava tudo resolvido. Hoje você precisa todo esse caminho. E quando você percorre esse caminho, que demora mais tempo também, eles vêm junto de você eles compram a sua ideia e vão em frente. Eu vou contar uma passagem que eu vivenciei uma vez no clube que eu sou sócio. Foi muito engraçado. A sala de musculação estava mudando a aparelhagem. Então, todos os aparelhos estavam saindo dos antigos, trazendo aparelhos novos. E os aparelhos novos ficou na quadra, que era do lado da academia, vários aparelhos ali pela quadra. E tava aquela bagunça na academia, troca aparelho, põe um aparelho para lá, aparelho para cá. E tava o gestor do clube, né, o coordenador geral do clube, tava lá organizando tudo. Aí, de repente, entra uma criança de 6 anos na sala de musculação. Primeiro que esse ambiente a criança não pode entrar. A criança entrou, aí o professor já parou, falou, o que você quer? Você não pode entrar. Não, quero saber, o Marcelo tá aqui? Que é o nome do gerente lá. Tá, ele tá ali. Preciso falar com ele. Mas por quê? Não, porque a gente quer jogar futebol, então as coisas estão atrapalhando lá embaixo. Aí o professor foi lá e falou, Marcelo, um sócio quer falar com você. Aí ele virou, começou a olhar na sala, não viu ninguém ao redor. Quem quer falar comigo? Aquele menino quer falar com você. E eu só olhando de longe. Aí o menino chegou e falou, então, é porque a gente quer jogar futebol, eu quero saber quanto tempo vai demorar para ver se eu vou fazer não sei o quê, e eu espero isso ou se eu não espero, porque tá atrapalhando o nosso jogo lá embaixo. Aí o professor, aí o gerente falou, não, vai demorar tanto tempo, a gente já tá acabando aqui, a gente só tá trocando os aparelhos, não sei o quê. E a criança foi embora. Aí depois eu peguei o gestor e falei, quando no nosso tempo eu ia entrar numa sala de musculação, que não é o meu ambiente, chamar o gerente do clube e questionar ele o tempo de demora que ele está usando a quadra. Isso. Então, como é a mudança de tempos, né? A postura. Então, tem a parte boa, que ele está tomando atitude, que ele está resolvendo o problema dele, mas também tem aquele outro lado que as coisas estão saindo do controle um pouco, né, Beto? Não, no nosso tempo a gente ia jogar, ia dar um jeito aquilo lá não atrapalhar menos e a gente continuava nossas atividades. Mas é isso que eu falo muito, né? Hoje eles querem
explicação para absolutamente tudo, e a explicação tem que ser suficiente para eles fazerem o que eles querem também, né? Então, eu acho que assim, esse lado da conversa, saber conversar, precisa ser mais desenvolvido. Acho que a comunicação é uma coisa que precisa desenvolver bastante hoje em dia. E aí você comentou que as habilidades motoras estão ficando um pouco aquém, e até o marco da fala foi aumentado pela Sociedade de Pediatria Americana, porque a criança está começando a falar mais tarde hoje em dia, mas o que você falou ao mesmo tempo, esse lado cognitivo está muito mais aflorado, porque eles usam mais a tecnologia, treinam mais para isso. Como desenvolver isso agora nas aulas de natação e adaptar tudo isso? Então, parte motora um pouco defasada, parte cognitiva mais desenvolvida. Eu acho que a primeira coisa é trabalhar com alguns desafios, né? E eu acho que tem que ser um ensino, acho que um pouco mais livre, assim, né? De não se preocupar tanto com a técnica no começo. E acho que o mais importante de tudo hoje é deixar a criança motivada para voltar na próxima aula, né? Ele gostar da atividade física. Se vai acontecer alguma coisa, a gente vai saber lá na frente, mas bem lá na frente. E acho que o importante, acho que o mais importante de tudo é motivar e gostar, porque a- a atitude mais fácil que tem hoje em dia é desistir. E para eles está tudo bem desistir, né? E aí, como equilibrar o treino técnico, que ele é super importante, a gente não pode deixar de falar, com esse desenvolvimento lúdico e emocional, principalmente das crianças ali, infantil até 12 anos? Eu acredito que isso também é um pouco olhando para trás e talvez a gente tentou fazer resultados muito precoces. E eu acredito que no futuro a gente vai poder ensinar mais tarde, principalmente isso para melhorar a parte motora, para ele entender, porque é, eles não têm uma noção corporal e eles precisam muito disso para trabalhar a técnica. Então, acho que o primeiro passo é a motivação, ele se conhecer e tá lá no dia a dia e aos poucos trabalhar com a técnica. Eu acho que a técnica vai ser alguma coisa mais tardia em qualquer esporte. Tirando um pouco a ginástica, que é muito mais precoce do que qualquer outro esporte, eu acredito que a especialização tem que vir hoje em dia mais tarde. E eu queria que você falasse um pouco da sua área de atuação, o que que você atua hoje, até para o público conhecer aí, e como você pensa também de aplicar isso no seu dia a dia. Bom, eu trabalho, na verdade, eu supervisiono a preparação física do Clube Pinheiros, né? Lá a gente atende 54 equipes, 800 atletas de 15 modalidades. Então, a gente tem um vasta experiência com muitos esportes e o que está acontecendo é muito isso, né? A gente tentar resgatar movimentos que não foram desenvolvidos. Hoje, até 14, 15 anos, a gente trabalha muito com a parte básica, de aprender saltos, de aprender a correr, de arremessar, porque fica faltando, né? E também tem esse lado de gostar de fazer o esporte, qualquer que seja, né? Sim. A parte de motivação hoje em dia acho que é a mais importante. Dele se sentir pertencente à equipe, ao time, dele ter amigos também e de gostar de gostar do treinador, gostar de fazer a preparação física. É importante que ele esteja lá por vontade própria, né? Eu acho que isso é mais difícil. E também desse outro lado do desenvolvimento motor, que realmente hoje quem é um pouco melhor motor já consegue Sobressair. bastante. Então, a gente trabalha muito em cima disso, né? E dentro do clube lá tem um plano estratégico que pega a criança desde as idades iniciais. Sim. Então, pega os marcos motores, cognitivos, emocionais, motores. Então, a criança de 3, 4 anos, o que que ela está propensa, o que que ela está aberta para aprender. E aí vai trabalhar isso em todos os esportes. Aí com 6, 7 anos, o que que ela tem que receber com 6, 7 anos em todos, então todos os esportes casados. Então, ela começou ali no CAD, que é a escola de esportes, depois foi para o basquete, depois... Então, todo mundo trabalhando o mesmo desenvolvimento motor dessa criança
para ter esse desenvolvimento global e não um esporte trabalha essa parte motor, outro esporte dá esse outro estímulo. Então, eu acho que esse plano de você ver essa criança, independente do esporte que ele está fazendo, ver essa criança como um todo, né? E o outro aspecto que piorou muito é a parte de mobilidade e flexibilidade, né? A gente vê nas crianças hoje coisas que a gente via só no adulto. Então, hoje elas são muito encurtadas, postura muito defasada, ruins, e a gente também procura trabalhar bastante isso, porque no fim também isso aí implica na técnica dos esportes, né? E o fato de elas passarem muito tempo sentado, muito tempo com tela, acelera a perda, né, da flexibilidade e da mobilidade. E você comentou da tendência de a gente começar a especializar mais tarde. Na sua visão, quais são os sinais de que estamos exigindo demais e especializando muito cedo uma criança, principalmente na natação? Eu acho que o maior sinal disso é desistência. Então, a desistência para mim é que alguma coisa no processo está errado. E tem vezes que você não consegue nem especializar porque a criança já desiste antes, né? Então, eu acredito e eu vejo lá no clube que o número de crianças está diminuindo nos esportes, nas competições. Então, eu acho que a desistência para a gente é o maior fator que alguma coisa está indo para o caminho errado. Então, se eu puxar aqui para minha área, que é a natação, o primeiro esporte de toda criança é a natação, por segurança aquática. Então, o pai coloca ali a criança para poder ir no final de semana na praia, para ter o lazer no sítio, ter o churrasco de final de semana e ele está tranquilo. Só que quando a criança sai da iniciação pro aperfeiçoamento, tem um estudo com 386, 85 academias por volta disso, que viu que a gente perdeu 32 mil crianças. Foram 70% das crianças, quando saem da iniciação para o aperfeiçoamento, elas deixam a natação. E aí muitas vezes é isso, é essa cobrança excessiva, essa cobrança, ou muitas vezes não falando a linguagem. Quando a criança começa a crescer, ou a gente trata ela como uma criança grande ou um adulto em miniatura. Sim, sim. E não trata o adolescente como adolescente. A gente só fala, ele é o aborrecente, gosta de falar que ele é aquela criança chata, que só dá problema, que só reclama, mas a gente não tem aquele olhar do adolescente levando a realidade dele para dentro das aulas. Então, o que essa criança está precisando? O que esse adolescente está precisando? Então, a importância de abordagens práticas aí no sentido desse ser, né? Eu acredito muito que a transição precisa ser diferente também, né? Então, e mesmo lá no clube, eu falo para os preparadores lá, a gente precisa ver quem é quem, né? Então, eu falo, nós temos muitas vertentes no treino. Tem quem quer ser campeão olímpico, tem quem quer ser campeão brasileiro, quem está lá por causa dos amigos, quem está lá porque os pais querem que estejam lá. E a gente precisa criar um olhar para você ter ferramentas para cuidar de todo mundo da forma que ele deseja. Sim. Porque campeão olímpico serão muito, muito, muito poucos. Sim. Mas gostar da atividade, cuidar da saúde no futuro, e a natação pode ser uma ferramenta para a saúde dele ser melhor. E eu acho que é nosso dever cuidar das crianças e ela ter essa ideia no futuro que vai ser bom para ela, que seja natação, que seja corrida, o ciclismo, o voleibol, qualquer coisa. Então eu acho que essa transição precisa ser melhor e entender quem está indo para onde. Eu fiz uma reunião semana passada com um dos grandes clubes aqui de São Paulo para fazer uma parceria. Estava conversando com a equipe de diretores e a diretora de natação desse clube comentou: eu fui nadadora, minha irmã nadava super bem, mas eu nunca fui tão boa. Mas eu sempre participei da equipe porque eu era muito social. Então o técnico gostava, e eu também gostava de participar, mas eu nunca ganhei nada. Mas eu conhecia todo mundo, brincava com todo mundo, então tem aquele olhar. Então aquela pessoa que tem aquele olhar mais técnico, aquela pessoa que vai ter aquele olhar mais social, tá lá mais pelas brincadeiras, pelos amigos. Então, a aula é em grupo, mas ao mesmo tempo a aula também é individual. A gente tem que ter esse olhar individual. Mas agora, Beto, sem querer apontar dedos, sem falar de erros, quais são as práticas ou abordagens que hoje não fazem mais sentido no treinamento da natação infantil? Acho que volume de treino é uma delas. Tarefas iguais para todos. Eu tenho bastante restrições a muitas coisas, punições também, que hoje
No passado não fazia, você tinha que fazer a mais e tudo. Então, eu acho que assim, eu falo, a gente olha para o passado, o passado é coisa que a gente não deve fazer, né? Porque as crianças são diferentes, eu acho que tem formas diferentes de ensinar, a gente precisa repensar. Eu não sei qual é o caminho, acho que a gente ainda não descobriu, mas eu acho que precisa ser diferente. Isso eu tenho certeza absoluta. Porque é fato, a criança mudou, os pais mudaram, a gestão mudou, então tudo mudou. E aí eu brinco muito que a gente está com colisão de séculos. Os métodos de ensino são de 2 séculos atrás, o professor é do século passado e a criança é desse século. E você quiser trazer tudo isso, vai dar colisão, não tem como. Então é uma nova criança, é uma nova estrutura, a gente tem que mudar as práticas de ensino. E quais são os riscos reais aí de burnout, lesões, ou até evasão quando a gente começa a treinar demasiadamente cedo ou de forma precoce? Só cresce, né? É, E isso é o que a gente tem visto em muitos esportes mesmo, né? E eu, como eu falei aqui já, a atitude mais fácil é desistir. E quando começa muita pressão, muito treino, sem tempo para fazer as coisas, e é uma brincadeira que eu tenho com os pais quando vêm conversar comigo, quanto tempo seu filho tem livre para fazer o que ele quiser de segunda a sexta? A maioria das respostas que eu tenho é que o filho não tem tempo. Então, e hoje, da escola ele não vai desistir, do inglês ele não vai desistir, mas no esporte, se ele for persistente, ele desiste. Então, a gente, é o que eu vou falar sempre, trazer a criança para perto, motivar, porque a desistência, para mim, é o mais fácil. E um tempo atrás, o atleta precisava ter talento. Hoje, se ele tiver persistência, ele consegue chegar lá. Então, essa é um fator que mudou bastante. Mas no fim, você tem que manter ele motivado, dele vir, dele acreditar, dele gostar. E eu acho que realmente o burnout e a desistência são as coisas mais difíceis, né? não só que ele vire atleta, mas que ele goste de praticar Sim. esporte, que isso seja transformador para a vida dele. A cada 2 mortes, uma poderia ser evitada com a prática regular, apenas 30 minutos ali diário de exercício. 47% da população, segundo o IBGE, são sedentários. Então, nosso maior concorrente é o sofá, é o Netflix, é fazer essa pessoa se movimentar. Então, que essa criança goste de praticar esporte e leve isso para a vida. No transcorrer, a gente tem vários ex-atletas que a gente sabe que a pessoa nunca mais quis ver piscina, nunca mais caiu na piscina. Caso recente foi o Xuxa aí, comentou quantos anos ele não ficou fora da borda da piscina, porque ele não aguentava mais entrar naquele ambiente exaustivo. E tem algumas evidências científicas aí, você que acompanha mais de perto, mais recente, que diz sobre o momento ideal de intensificar os treinos para as crianças. Quando eu devo colocar ela na equipe de treinamento? Olha, depois da pandemia, o que eu tenho visto muito é que isso está ficando mais tardio, né? Os exemplos que a gente tem, tanto na Austrália quanto na Holanda, Noruega, é que isso aí está ficando bem mais para frente, lá pelos 14 anos, 15 anos, que a tarefa realmente é fazer a criança chegar até 14, 15 anos. Porque hoje está demonstrado que esse é a etapa mais difícil da gente vencer. Então, se ele for, a Austrália está usando muito isso. Se ela for 2, 3 vezes por semana fazer uma atividade física e eu conseguir desenvolver alguma coisa, já tá bom. Se ele resolver ficar nos 14, 15 anos, eu começo a treinar. Então, eu acho por isso que eu acho que os esportes vão ficar mais tardios, a performance vai ficar mais tardia, mas talvez a gente tenha um maior número de pessoas praticando. Eu brinco muito que vamos colocar uma criança iniciando na natação já tardiamente, ali com 3 anos. Então, alguns já entram com 6 meses, 1 ano. E a gente fala uma medalha olímpica que a pessoa conquista ali com 21, 23 anos. A gente tem 15 anos, 18 anos. Então, para que a pressa, né? Então, pega ali a criança de 6, 7, 8 anos, já nada crawl, costas, peito e borboleta. Ela vai passar 15 anos fazendo o que ela já faz. Então, ela chega ali com 3 anos, pega a prancha, bate a perna. Chega de 7 anos, pega a prancha, bate a perna. 15 anos, pega a prancha e bate a perna. Tá na equipe competitiva, 20 anos, pega a prancha e bate a perna. Então, não tem essa variação, não tem essa motivação. E só que se a gente olhar para o mercado interno, a gente vê uma diferença dessas tendências que você falou. Às vezes, até criança de 7, 8 anos já entrando em equipes competitivas, né? E um pouquinho também, a tecnologia ajudou muito o treinamento.
Então, hoje a gente tem muito mais controle. O que você falou, o É, que a gente não fazia antes, é, hoje não precisa ser feito, porque você tem muito mais controle, você tem tecnologia, você consegue superar isso, tanto volume de treino. Então, o resultado que eu conseguia antes, eu consigo num tempo menor. Porque antes era muita repetição, sim. o treinamento foi feito em cima do volume mesmo, né? Então, eu acho que a gente precisa um pouco perder essa ideia e trazer tecnologia, mas a tecnologia tem que ser utilizada com o pessoal que já está em desenvolvimento e vai chegar em algum lugar, né? Que o cara vai ser campeão brasileiro, sul-americano, vai para uma Olimpíada, para os Jogos Pan-Americanos. E aí sim trabalhar, e eu acho que tem tempo suficiente, porque esse tempo está encurtado, você não precisava treinar mais tanto tempo que nem antes, né? Sim. Você precisava treinar pelo menos de 8 a 10 anos para atingir excelência. Hoje a gente consegue fazer coisas bem mais rápidas, né? Com a ajuda da tecnologia, com a ciência. Então, acho que por isso que está abreviado. E eu consegui mantê-lo feliz. 14, 15 anos, eu vou conseguir fazer um treino de 5, 6 anos e fazer ele chegar a ser campeão. Sim, até volumes menores de treino, Sim, né? Nessa cadeira teve aí Nicolas Santos, um dos atletas que teve medalha com a idade mais avançada, mostrando os treinos com volumes curtos, aí, intensidades altas, então não é precisa ficar nadando aqueles volumes gigantescos, ainda mais para provas curtas, como era o caso dele. Então hoje mudou muita sim. coisa. Eu tive até um caso de uma menina daí de fora que eu postei um vídeo, ela tem 4 anos, ela nadando uma prova de 50 metros com técnica perfeito, e eu até coloquei um texto aí indo contra esse treinamento, perguntando para que tão rápido essa menina nadando, e 90% das mensagens que chegaram no Instagram foi as pessoas contra a minha reflexão, falando não, que tem que nadar mesmo, tem que cada vez mais cedo melhor, se ela tem talento tem que forçar mesmo, mas como você falou, é o problema do burnout, da desistência, da cobrança, então para que trabalhar isso nessa idade, né? Então, no fim, isso acontece em vários Pode. esportes. Todo mundo procura isso e todo mundo quer uma glória, né? E acho que isso também é muito impulsionado pelos pais, pela sociedade, pela falta de ídolos que tem também. Mas não consegue pensar lá na frente, né? E 4, 5 anos, será que vai conseguir treinar mais 10 anos? E ainda vai ter 15 anos e ainda vai ser precoce. Não, eu não sei mentalmente se o mundo está preparado para isso, se a criança está preparada. Também tem um caso na Índia de um menino que corria maratona com 4 ou 5 anos também. Mas não chega, né? A gente tem mas bastante casos relatados sobre idades precoces fazendo coisas que para a idade é uma excelência, mas depois também a gente perde, eles não chegam, né? Então, Sim. eu não acredito que ela vai chegar em algum lugar, né? Teve a natação criativa também organiza eventos. A gente fez o 19º encontro de técnicos brasileiros esse ano, lá em Vinhedo. A gente trouxe o Daniel, da Sport TV, comentarista, adora dados, e ele trouxe um dado super relevante na palestra dele, que no Brasil, o tempo de maturação desse atleta para começar a entrar nos 100 melhores do mundo e até tempos para ganhar medalha, a gente é mais tardiamente do que outros países como os Estados Unidos, Austrália. Então, os nossos atletas mostram resultados mais Mas, tardiamente. Então, sim, para que mais uma vez a pressa, se sim, por histórico, culturalmente, a gente demora mais para dar resultado, né? exato. Então, eu acho que tem um pouco também do treinamento, das coisas como são feitas, do número de crianças que praticam esporte, porque assim, você pega a Austrália na natação, você tem muita gente, nos Estados Unidos então nem se fala. A gente tem um número muito restrito aqui, né? E isso também é um fator também que leva a gente a ter que cuidar melhor das pessoas, dos atletas, porque a gente não tem tanta escolha assim, né? Então, eu falo bastante da gente entender quem é que pode chegar lá e cuidar bem. Sim. E aí, como trabalhar principalmente os adolescentes que estão aí nessa fase de transição ali, 12, 16 anos, falou aquela fase crítica, conciliando crescimento, pressão social, objetivo esportivo e às vezes até objetivo escolar. Eu acho que assim, eu vou falar bastante sobre isso, já falei. Você motivar eles, fazer eles gostarem.
você entregar alguma coisa para os atletas, eles sempre esperam, e não é só a parte do treinamento, é ajudar na vida, ele poder encontrar uma pessoa que ele possa conversar também, porque isso falta bastante. Então, muito os adolescentes lá, eu tenho uma regra no meu treino que é não poder falar palavrão. Não treinou comigo, não pode falar palavrão. Isso aí acaba criando uma conexão com eles, primeiro porque eles policiam um ao outro, e outro que depois falo disso, eu falo de educação, falo se eles falam palavrão ou não na casa deles, aí começo a falar sobre estudos, e acaba criando uma conexão bem grande com os atletas. Então, acho que essa parte também hoje é diferente e faz eles estarem mais próximos, confiar em você e você poder executar um bom trabalho. Acho que também você falou um ponto muito importante, a criação de vínculo. A gente às Sim. vezes fica muito preocupado com técnica, com performance, alto rendimento, e a gente esquece que antes de tudo vem o vínculo. Se ele não tem um vínculo com o professor, Sim. com o técnico, com a equipe, com toda a preparação, não tem progresso. Então, primeiro, às vezes, a gente tem que pensar primeiro no vínculo que a gente vai ter, criação desse vínculo, criação dessa equipe, para depois pensar nessa performance. Exato, exato. Porque eles precisam confiar em você. Antes, assim, ele estava lá e estava e pronto, é o professor, quem está orientando. Hoje eles querem saber quem você é, como é que você lida com essas coisas, e é muito importante ter vínculo mesmo, né? E confiar que o trabalho vai dar certo, que você é uma pessoa que sabe o que está fazendo. E por fim, Beto, que mensagem você deixaria aí para os professores, técnicos que querem se atualizar e entender melhor sobre essas novas gerações? Eu acho que a gente tem que estudar, né? Não tem outra saída. A gente pode ter experiência, pode fazer coisas, mas o mundo está mudando muito rápido, né? Então eu acredito da gente olhar outros trabalhos que dão certo, que eu falei um pouco aqui, pós-pandemia, muitos países mudaram a forma de lidar com as crianças, de como começar o treino, e a gente deve procurar isso. Hoje é muito fácil, eu brinco bastante que a primeira revista de treinamento que eu assinei, eu precisei mandar uma carta para os Estados Unidos com dinheiro dentro para receber a revista 6 meses depois na minha casa. E hoje é muito fácil o acesso, né? Tem coisas boas e tem coisas ruins. E você também tem que ter um critério para saber quais são as coisas boas que você pode procurar. Mas hoje tem muito material, os comitês olímpicos têm bastante orientação, as confederações também têm bastante orientação de coisas muito novas, né? E eu acho que a gente precisa estudar bastante. é, ah, Até o Alberto Claro uma vez falou uma coisa para mim, que o técnico no Brasil ele precisava fazer tanta coisa ao mesmo tempo que ele não tinha tempo de estudar. E porque tinha que trabalhar em 2 lugares, tinha que dar treino à tarde e de manhã, mas no fim eu acho que ele tá certo com esse pensamento, mas hoje tem muita informação fácil da gente alcançar. Então, a minha não é dica, conselho ou o que seja, é que a gente estude, né? Procure as coisas, leia, veja trabalhos que dão certo, por que dão certo. E é óbvio que o Brasil é um país diferente, tem pouca oportunidade para fazer esporte aqui no Brasil, porque nós somos um mundo clubístico, né? E você só tem clubes para poder fazer o seu esporte. E a gente precisa adaptar isso para a nossa geração, para o nosso estilo de fazer esporte e tentar melhorar a cada dia, né? Então, essa mensagem é importante, né? Então, buscar estudo, buscar se capacitar. Hoje, a natação criativa trabalha com formação de professores e até uma luta e conseguir fazer essa conscientização. Eu estou com um curso de pós-graduação especializando, tornando professores especialistas em natação. A gente está com aperfeiçoamento e aprendizagem. Agora a gente vai lançar um curso sobre treinamento, já está para o MEC ser aprovado. Mas essa luta hoje, como você disse, a nova geração, até mesmo a geração anterior, querer se profissionalizar. Eu recebi, uma menina me mandou mensagem até ontem, falando que queria se inscrever na pós, perguntou para mim quanto tempo é a pós. Eu falei 1 ano e meio. Ela, não, mas eu quero o curso de 6 meses. Eu falei, um curso
de pós-graduação especialista em 6 meses, você não vai achar no mercado nunca, porque não tem como. Pela hora mínima que o MEC exige, é 1 ano e meio. Ela, não, isso é muita coisa para mim, eu não quero. Então você vê que as pessoas também têm essa dificuldade de buscar informação, de querer ir atrás, se tornar especialista. Não é fácil, não é difícil, apenas trabalhoso. A gente tem que ir atrás de informação, de novos conhecimentos. O mundo mudou e a gente tem que se atualizar. Eu brinco que o mundo está mudando em constante velocidade, rapidamente. É como se fosse uma esteira rolante. O mundo está aí em velocidade, mudando, mudando. Se você subir nessa esteira rolante e seu conhecimento é menor do que a velocidade da mudança, você vai ficando para trás. Você tem que começar a estudar, no mínimo ficar junto com as mudanças. Senão, cada vez você vai ficando para trás, aí começa a virar aquele profissional descartado, aí fala que o mercado não valoriza, que eu não ganho dinheiro, que eu não consigo trabalhar, eu não acho emprego. Mas aí só tem 2 segredos: trabalhar muito e estudar muito. Eu tenho a minha equipe de trabalho, nós somos em 17 profissionais no clube. E a minha equipe de trabalho está mudando constantemente muito. Então, só esse ano eu perdi 7 profissionais. E eu preciso criar profissionais novos. Isso também tem sido um desafio, porque é o pouco que você falou, eles têm muita pressa para tudo. Então, eu faço uma mentoria 1 vez por semana, procurar artigos que fossem menores, porque eles também têm um pouco para ler, é difícil, eles não conseguem concentrar, ler. Então, a gente também tem que modificar como a gente ensina, como a gente está criando. Então, antes um profissional no clube ficava muito mais tempo e eu tinha muito mais tempo para desenvolver. Hoje tem que ser também o desenvolvimento muito mais acelerado, só que também, por outro lado, é difícil você exigir tanto deles. Então, repensar tudo isso, é o que você falou, está mudando tão rápido e a gente se reorganizar realmente é o desafio. É o desafio. Para isso, eu e o Alberto Clark, que você comentou, a gente tem um grupo de estudo que a cada 15 dias a gente senta com os professores e a gente traz as novas tendências, também traz os novos artigos, novos estudos, discute o que está mudando na natação. O grupo 1 a gente já está há 2 anos, o grupo 2 a gente está há 1 ano com esse grupo, a pessoa também pode entrar e sair no momento que quiser, paga R$ 34,90 por 2 aulas, então preço super acessível para a gente formar, auxiliar esses profissionais. E também é isso, a pessoa entra, sai, entra no tema que quer, sai no... Porque é esse novo mercado. Então, não é porque a pessoa não quer fazer pós-graduação, então fala, também não vou dar mais informação para ele. Não, então acha um outro modelo para esse público que não quer se tornar especialista, mas precisa de conhecimento. E aí não é só na natação, são em vários esportes, né? Não tem atrativo para você virar professor ou técnico, e esse é um outro ponto que a gente deve trabalhar bastante, né? Então eu falo, você se formou em educação física, você vai dar aula de personal, porque o quanto você ganha de dinheiro é muito maior do que você ser técnico, tem que trabalhar fim de semana, viajar. Então, esse é um outro desafio para a área, né? E eu olho para muitos esportes, é difícil você encontrar técnicos novos, né? Beto, queria agradecer muito a sua presença. Eu queria que você deixasse aí suas redes sociais ou seus projetos. Agora é hora do seu jabá, falar do seu trabalho, para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o Beto. Bom, eu não tenho nada disso, né? Nesse aspecto, eu acho que no conhecimento eu estou muito avançado, mas na tecnologia eu sou muito atrasado. Eu tenho um Instagram, mas eu não posto absolutamente nada. E meu trabalho é muito, eu falo, o que eu posso fazer é com os atletas lá no clube, cuidar deles, melhorar a vida deles, chegar em algum lugar. Então eu realmente não tenho nada de mídia social, né? Então meu trabalho é muito o dia a dia, o no braçal. meu dia a dia, do braçal, de cuidar, de melhorar os técnicos que a gente tem lá no clube, os preparadores físicos. E é isso. Esse aí é um pouco da minha vida, né? Eu brinco bastante, eu já estou mais no fim da minha carreira do que no começo, né? Então, é o que eu consigo fazer e é com as pessoas que eu consigo ajudar. Então, Beto, parabéns pelo seu trabalho, né? Referência no Brasil em diversas modalidades, não só na natação, atletismo, polo, esgrima, o judô, né? A gente vai começar a enumerar diversos esportes que o Pinheiros é referência aí para o Brasil. Parabéns mesmo, são décadas ali dentro do clube. E obrigado por trazer mensagem aí para a gente fazer refletir, conversar um pouco e tentar fazer essa mudança aí na natação.
Eu agradeço aqui o espaço, falar um pouco, e eu espero que realmente as pessoas parem um pouco para pensar, vejam o que estão fazendo, e a gente precisa melhorar a cada dia, né? Eu sou um pouco pessimista no futuro do esporte, eu acho que o esporte não tem um futuro tão bom assim quanto falam, mas é uma ferramenta fundamental para a gente melhorar a saúde, para melhorar a saúde mental também das crianças, dos adultos e da gente conseguir trabalhar e melhorar o ser humano, né? No fim das contas, é isso que a gente consegue fazer um pouco. Beto, muito obrigado pela sua presença. Agradecer aí os nossos parceiros, a Flote Materiais de Natação, que auxilia o treinamento, seja no aprendizado, aperfeiçoamento, treinamento. Então, melhorando a técnica ali no começo e dando performance no final. Sempre tem um material para você, são mais de 400 materiais no catálogo, tudo certificado com ISO 9001. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos. Então, como o Beto disse, tem que ir atrás de informação, se capacitar. E hoje você consegue isso através da tecnologia. Tá ali no ônibus, tá no trânsito, tá fazendo café, você consegue entrar e conseguir assistir, seja o podcast de forma gratuita, seja um curso gratuito ou um curso pago. São mais de 200 cursos, só você sentar, entrar na plataforma, acessar o curso que te interessa. O aplicativo da Swintrack que te auxilia no monitoramento. Então, você precisa levar os dados para dentro da palma da mão, você precisa analisar esses dados, entregar com a inteligência artificial. O aplicativo da Swintrack te auxilia nisso, entrega gráfico para o seu aluno, faça avaliações. Muito importante para você que é personal ou dono de academia. A gente também tem a Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que auxilia a gente em projetos em segurança aquática. Site da Sobrasa, diversos dados para você levar prevenção aquática para a sua região. E a Raizo, nova metodologia no mercado que te auxilia aí para você aumentar a vida útil do seu aluno dentro da borda da piscina, trabalhando gamificação. Acesse o site ali, Metodologia Raizo, e você vai descobrir uma metodologia nova que vai te encantar. Beto, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado ao estúdio. Se eu soubesse, aqui próximo do Campo Belo, próximo do aeroporto de Congonhas, estrutura maravilhosa, super acessível para você, com estacionamento aqui em São Paulo. Isso é formidável. O Beto me perguntou, posso parar no estacionamento? Pode. Em São Paulo, isso é formidável. Então, agradecer ao Tony aí que está nos bastidores, ao estúdio. Se eu soubesse, venha gravar aqui se você tem o seu canal de podcast. Então, muito obrigado. Se você ficou até o final, essa entrevista fez sentido para você, compartilha com um amigo seu, ativa a notificação para sempre receber os novos episódios e, claro, segue o nosso canal para a gente trazer mais parceiros, mais patrocinadores e fazer mais entrevistas. Já passamos das 300 entrevistas, que vem outras 300 para vocês. Muito obrigado e até a próxima.